Esta é a continuação da aula 6, a parte 2, onde vamos abordar agora a variação de entropia em processos que são irreversíveis. São processos irreversíveis. Para calcular a entropia de um sistema, primeiro, lembrando aqui que eu tenho sistema e tudo que está em volta, vizinhança. Se eu quero calcular a variação da entropia de um sistema irreversível, né, o que eu faço? Sistema, tá? Então, eu tenho uma situação inicial e vou ter aqui sistema, situação final, tá? Aqui eu vou ter uma entropia inicial, aqui eu vou ter entropia final. E irreversível significa que eu vou conectar um processo termodinâmico que vai acontecer, que vai levar do estado inicial até o estado final. Para calcular a variação de entropia, basta eu ter situação final, estado final em equilíbrio térmico e o sistema inicial em equilíbrio térmico. Aí as entropias são muito bem definidas, são variáveis de estado ou variável de estado, essas duas entropias, SI, SF. Tá? Mas para calcular, para a gente conseguir calcular usando a integral de dq sobre t, nós temos que escolher um processo reversível. Um processo reversível que tenha os mesmos estados inicial e final do processo irreversível. Tá? Fazendo isso, ΔS do processo reversível da vizinhança vai ser igual a ΔS reversível de vizinhança, não, desculpa, do sistema. Vai ser ΔS do processo irreversível do sistema. Portanto, para calcular a variação de entropia do sistema em si, eu posso escolher, ou eu tenho que escolher um processo reversível, porque aí eu consigo fazer as contas. Eu consigo fazer a integral de Q sobre T. Aí eu tenho ΔS. No final do dia, esse ΔS não depende se o processo, o sistema, né, a variação da entropia do sistema se o processo é reversível ou irreversível. Contudo, tá, o que acontece é que, por um lado, se ΔS do sistema não importa se eu estou pegando reversível ou irreversível, no caso da vizinhança, se eu pego, por exemplo, um sistema reversível, tá? Eu tenho um certo ΔS reversível para vizinhança também. A interação do sistema com a vizinhança. E a mesma coisa, se eu tiver um processo irreversível, eu vou ter variação de entropia da vizinhança, do processo irreversível. Mas o que acontece aqui é que, geralmente, são diferentes. Tá? São diferentes. Então, esse é o ponto principal. E, se eu quero... Eu falo em sistema termodinâmico, mas eu quero calcular a variação total da entropia, nós falamos da soma da entropia, ou da entropia do sistema e da entropia da vizinhança. Essa soma, nós simplesmente poderíamos chamar de entropia total. Mas, soa meio bastante cósmico, cosmológico, alguma coisa assim, se a gente falar entropia do universo. Tá?
universo, né? Não é olhar os céus lá, você olhar as galáxias, e etc., e todos os corpos lá. Não. O universo é isto, né? Na verdade né? Sistema mais vizinhança. Isso é universo. Então, quando a gente está falando em variação da entropia do universo, tá? É a soma do sistema, variação da entropia do sistema e variação da entropia da vizinhança. A gente vai calcular, tem dois exemplos, né, bastante interessantes para ilustrar cálculo de processos de entropia, levando-se em conta levando-se em conta a variação da entropia da vizinhança. Eu vou tratar de dois exemplos que para calcular a variação de entropia. Nesse caso vai ser a entropia do universo, para chegar em dois resultados específicos que vou fazer um link mais para frente. Então, primeiro é o conceito de variação da entropia do universo, que nada mais é do que a variação da entropia do sistema mais da vizinhança. E lembrando que, quando eu vou utilizar integral de dq sobre t, eu tenho que escolher um processo reversível, um processo quase estático. Primeiro exemplo é a expansão livre. Então, a expansão livre, eu tenho aqui, só relembrando que é um assunto que nós já discutimos, eu tenho um cilindro, uma caixa que tem gás, só que eu tenho uma membrana separando em duas partes. E do lado esquerdo eu tenho gás. E do lado direito eu tenho vácuo. O que é expansão livre? Expansão livre é quando a membrana que separa o gás do vácuo se rompe, tá? De tal forma que todo o gás vai ocupar o vácuo. Então, mas acontece que quando o gás vai passar para o vácuo, do outro lado é o vácuo. Não vai ter nenhuma resistência, não tem nenhuma força para resistir para a passagem do gás. Então, não há trabalho sendo realizado pelo gás. Tá? Então, na expansão livre, W igual 0. Por outro lado, eu posso pegar essa caixa e colocar paredes adiabáticas, de tal maneira que Q seja igual a 0 também, ou seja, não tem transferência de calor para a vizinhança, ou da vizinhança para o sistema. Se W é 0, Q é igual a 0, lembrando aqui da primeira lei da termodinâmica, que a variação de energia interna é Q mais W, então, nesse caso, Q mais W é igual a 0. Como a variação de energia interna só depende da temperatura, então significa que a temperatura final é igual à temperatura inicial. Então, esse é um processo, né, de expansão livre, é isso que acontece. Agora, nós podemos calcular a variação da entropia desse processo. Ou seja, eu tenho uma entropia inicial, que é um gás ocupando um volume VI, e uma situação final é que o gás vai ocupar um volume VF. Tá? Bom, como é que eu calculo a variação de entropia? Eu verifico aqui que na expansão livre, a temperatura do sistema do gás se manteve constante. Então, o que eu vou fazer? Para calcular a entropia, eu vou considerar um processo isotérmico, né, quase estático, e calcular a variação de entropia. Afinal de contas, a temperatura inicial vai ser igual à temperatura final, como na expansão livre. Então, a variação de entropia, ΔS, vai ser integral da situação inicial
para o final de dq reversível sobre T. Agora, se o processo é isotérmico, a variação de energia é zero, então, pela primeira lei da termodinâmica, Q é menos W. Então, aqui vai ser menos integral de I até F do trabalho infinitesimal dividido pela temperatura. Agora, o trabalho é menos integral de PDV. Então, menos com menos fica mais. Integral de PDV sobre T. Aqui essa expansão é de um gás ideal. Então, sendo um gás ideal, pressão é nRT dividido por volume. Tá? Então, eu substituo P. Na verdade, aqui eu já vejo que P sobre T é NR sobre V. Deixa eu tirar aqui. E aí eu tenho que ΔS vai ser P sobre T é NR sobre V. Só que NR é constante, sai da integral. Vai ficar integral de dV sobre V. Volume inicial é VI, volume final é VF. De tal forma que ΔS do sistema, deixa eu colocar aqui explicitamente que esse é o sistema, o gás, é NR ln de VF sobre VI. Bom, evidentemente, quando houve a expansão, o volume aumentou. Então, VF é maior que VI. Né? Ln do número maior que 1 é positivo, portanto, ΔS do sistema maior que zero. Mas, e ΔS do universo? É que nesse caso particular, então, ΔS do universo vai ser ΔS do sistema, que é NR ln de VF sobre VI, que a gente já viu que é positivo, a variação positiva. Mais ΔS da vizinhança. Só que essa caixa tem parede adiabática, então não permite entrar ou sair calor. Então, a variação de entropia da vizinhança na expansão livre é zero. Tá? Então, colocarei aqui, só para complementar, ΔS da vizinhança mais zero. Agora, a observação que eu faço aqui é que na expansão livre, a variação da entropia é positiva. Ou seja, a entropia aumentou. Afinal, é maior do que a entropia inicial. Então, este é a variação da entropia para o processo de expansão livre de um gás. Um outro processo que eu vou considerar aqui é vou colocar dois objetos em contato, né, fazer o equilíbrio térmico entre esses dois objetos. Algo que certamente nós fizemos lá quando introduzimos calor e começamos a falar de calorimetria, que é colocar um objeto em contato com o outro. Então, eu tenho aqui um sistema também isolado. E coloco dois objetos. Um objeto a temperatura T1, outro objeto a temperatura T2. Posso até considerar T1, por exemplo, maior que o T2, só para fixar, né, facilitar a nossa
nosso entendimento do fluxo de calor, né? Então, se T1 for maior que T2, o que vai acontecer? Quando eu colocar esses dois objetos em contato, né? Quando eu colocar esses dois objetos em contato, eu vou ter uma situação final que é o equilíbrio térmico, que ambos os objetos vão estar à mesma temperatura TF. Tá? Essa é a situação final. Qual é a variação da entropia do universo? Então, vamos lá. Inicialmente, eu tenho dois objetos a diferentes temperaturas. Deixa eu fazer aqui a situação inicial e final. Inicialmente, tenho dois objetos. Temperatura T1 e T2. E depois, esses objetos estão em contato, em equilíbrio térmico, que a temperatura final é TF. Tá? Bom, então, eu posso olhar só o objeto 1 e calcular a variação de entropia no objeto 1. E olhar só o objeto 2, calcular a variação na entropia do objeto 2. E, no final, somar que eu tenho a entropia, a variação da entropia do sistema, que os dois objetos fazem parte do sistema. Tá? Só para facilitar aqui, os dois objetos vão ter a mesma massa. E vai ser o mesmo tipo de objeto. Então, se for um pedaço de cobre, os dois são cobre. Tá? Então, vamos lá. Variação da entropia do objeto 1 é a integral de dQr sobre T, de inicial ao final. Agora, quem é dQr? Vai ser transferência de calor, então vai ser M, essa massa M, o calor específico da substância, do objeto, C, e como eu tenho dQ, vai ser uma variação infinitesimal da temperatura. Isso dividido por T. Como estou integrando em T, vai de TI, que é T1 para o objeto 1, temperatura inicial é T1, e a temperatura final do objeto 1 é TF. Tá? M é a massa do objeto. Calor específico. Os dois termos são constantes, estão saindo integral. Então, fica MC integral de T1 até TF de dt sobre T. Esse cara aqui é ln de TF sobre T1. Tá? Bom, a mesma coisa, o mesmo cálculo, eu posso fazer também para o objeto 2 da mesma forma, porque, por conveniência, eu peguei a mesma massa M, o mesmo calor específico C, e a diferença é que a temperatura inicial desse objeto é T2 e a temperatura final desse objeto também é TF. Então, eu vou ter que delta S 2 vai ser MC ln de temperatura final dividido por, agora vai ser T2. Ok? Então, quem que é meu delta S do sistema? Eu posso apagar aqui. Delta S do sistema é a soma do delta S
de 1 mais ΔS de 2. ΔS de 1 está aqui, o de 2 está aqui. MC é termo comum, então ΔS do sistema vai ser MC comum. Aqui eu vou ter ln de TF sobre T1 para o primeiro, mais ln de TF sobre T2. Tá? Então, posso apagar aqui. Agora, quem que é minha temperatura TF? Então, agora, faz a calorimetria, é Q1 mais Q2, o sistema é fechado, vai dar igual a 0. Quem que é Q1? Q1, MC, ΔT. Temperatura final é TF, menos temperatura inicial, que é T1. Mais Q2. Q2 tem massa M, calor específico C. Temperatura final também é TF, por causa do equilíbrio térmico, menos a temperatura inicial da substância 2, que é T2. Isso vai dar 0. Tá? Então, daqui eu consigo isolar, vai ficar. E outra coisa que eu consigo ver também é que eu consigo escrever assim. Colocar MC em evidência. Se eu coloco MC em evidência, evidentemente, MC não é igual a 0, então o que está aqui dentro tem que ser igual a 0. Quem tem que ser igual a 0? 2 vezes TF menos T1 mais T2 igual a 0. Tá? Ou seja, TF é igual a T1 mais T2 sobre 2. Tá? Que é um valor razoável, porque é o mesmo calor específico, mesma massa, tem duas substâncias, então a temperatura de equilíbrio tem que ser no meio das duas temperaturas, né? Que é o que o resultado aqui está mostrando. Bom, e aí a seguir, eu tenho essa expressão aqui, como que eu vou, se dá para eu trabalhar um pouquinho mais, sem colocar uma expressão, um número, para mostrar que esse cara aqui, se é positivo ou se é negativo. Tá? Então, um jeito de fazer aqui. Então, eu tenho ΔS dada dessa fórmula aqui e TF está aqui. Primeira coisa que eu vou observar, eu tenho ln de A mais um ln de B, digamos assim. Isso aqui é ln de A vezes B. Então, é TF ao quadrado T1, T2. Tá? Então, aqui, eu vou olhar para o ln, que é o MC está lá quietinho. E quem que é o TF? Eu vou substituir, vai ficar TF é T1 mais T2 sobre 2. Então, vai ficar T1 mais T2 ao quadrado no numerador. E no denominador, eu vou ter 4 vezes T1, T2. Tá? Que eu não vou precisar mais também. Bom, aqui também não. O que eu consigo fazer aqui é escrever ln, quietinho, tá? T1 mais T2 ao quadrado, eu consigo escrever como sendo T1 menos T2
ao quadrado. O que é esse cara? É T1 ao quadrado menos 2 vezes T1, T2, mais T2 ao quadrado. Tem menos 2 vezes T1, T2. Aqui eu tenho T1 ao quadrado mais 2 vezes T1, T2, mais T2 ao quadrado. Tá? Para ter essa igualdade, o que eu tenho aqui é que escrever mais 4 T1, T2. Então, se eu fizer isso, o menos 2 vezes T1, T2 com mais 4 T1, T2, fica 2 T1, T2, que é igual ao que está aqui. Tá? Dividido por 4 T1, T2. Né? Isso aqui dá para ser escrito como sendo um ln de... Esse termo, se eu separar esses dois termos aqui, no numerador, eu vou ter 4T1, T2 dividido por 4T1, T2. Esse número é positivo, é 1. Mas esse segundo aqui vai ficar T1 menos T2 ao quadrado, T1, T2. Tá? Bom, o que eu verifico aqui é que, nesse caso, eu tenho um ln de 1 mais o número maior do que 0. Tá? Então, esse ΔS vai ser positivo. Uma observação bastante importante aqui é a seguinte observação. Eu falei que 1 mais T1 menos T2, só que ao quadrado, sobre T1 mais T2, eu afirmei que é maior do que zero. Por quê? Porque eu falei que essa expressão aqui é maior do que zero. Tá? Mas aí a pessoa pode pensar, vamos supor, T2 é negativo, T1 é positivo. Então, produto é negativo. Mas tem uma observação importante que eu estou carregando lá quando eu introduzi a entropia, veio de onde? Veio lá da relação do ciclo de Carnot, que é a relação entre Q e T. E essa relação entre Q e T, a temperatura tem que ser em Kelvin. Então, todo esse cálculo que eu faço aqui, envolvendo a integral de dq sobre T, a temperatura tem que ser em Kelvin, ou seja, vai ser sempre positiva. Por causa disso que eu posso afirmar com certeza que, nesse caso, a entropia delta do sistema, esse sistema aumenta. E aí, o que dizer da variação de entropia da vizinhança? Novamente, um enfoque aqui, pelo exemplo que eu dei, a variação, as duas substâncias que interagiram, né, para atingir o equilíbrio térmico estavam numa caixa, numa caixa que era adiabática. Então, não houve a troca de calor, ou não houve transferência de calor da vizinhança para o sistema, ou vice-versa. Então, ΔS da vizinhança, zero. Então, nesse caso aqui, variação da entropia do universo, que é igual a variação da entropia do sistema, mais variação da entropia da vizinhança, a vizinhança, de novo, é zero. Tá? E aí, ΔS aqui vai ser MC ln de 1 mais T1 menos T2 ao quadrado, T1 vezes T2. E
portanto, a variação da entropia do universo, de novo, deu positivo. Agora, para quebrar isso um pouquinho da variação da entropia da vizinhança ser zero, então agora a gente vai considerar um processo, um exercício proposto e resolvido, né, na aula, em que esse ΔS da vizinhança vai ser diferente de zero. Nós vamos agora resolver em detalhes o exercício 1. Ele diz que tem 1 litro de água, inicialmente a 100 graus Celsius. E é totalmente, esse 1 litro é vaporizado. De duas formas. A, em contato com o reservatório térmico a 100 graus Celsius. E em B, em contato com o reservatório térmico a 200 graus Celsius. O problema o calor latente de vaporização da água, que é 539,6 calorias por grama, e pede para calcular a variação total da entropia do universo, devido exclusivamente aos processos de vaporização nos dois casos. O item B, para relacionar os resultados com a reversibilidade ou não do processo. Então, vamos lá. Primeiro, é uma situação que a água já está a 100 graus Celsius e vai só sofrer processo de transição de fase. Isso nós fizemos, né? Vai dar variação da entropia, porque a temperatura é constante, vai ser Q por T. Agora, para calcular Q, lembrando que é massa de 1 litro vezes calor latente de vaporização, que está dado no problema aqui. 100 graus Celsius a temperatura, tem que se lembrar, toda vez que nós calculamos a entropia utilizando a fórmula integral de dq sobre T, a temperatura tem que ser em Kelvin. Então, eu tenho que transformar 100 graus Celsius em Kelvin. Feito isso, essas observações, o que 1 litro da água, 1000 gramas, multiplicado por calor latente de vaporização, eu vou obter Q em calorias. Tudo bem, não é sistema internacional, mas o problema não falou nada. Então, ΔS, venho aqui, substituo calorias, Q, e a temperatura entra aqui. Tá? Uma conta simples, eu vejo que ΔS da água é 1,45 vezes 10 ao cubo calorias por Kelvin. Aqui, eu estou calculando só ΔS da água, que é o meu sistema. Se eu estou falando na variação da entropia do universo, eu preciso calcular a variação da entropia da vizinhança também. E no item A, a temperatura do reservatório é igual ao da água, 100 graus Celsius. Então, agora olhando para a variação da entropia do reservatório. Aquele calor que eu calculei, que é da água, entra na água, para a água sofrer transformação de fase. Mas saiu do reservatório. Se saiu do reservatório, na hora de calcular a variação da entropia do reservatório que está aqui, esse calor saiu. Saiu significa sinal negativo na hora de calcular a entropia. E a temperatura? É a temperatura do reservatório, que é 100 graus Celsius, tem que transformar em Kelvin. Como Q é igual, T é igual, só muda o sinal, então a temperatura do reservatório é menos a temperatura da água que eu calculei antes. Tá? Então, a temperatura do universo, que é a soma do reservatório, que é a vizinhança, mais a água, como o reservatório é menos da água, então significa que a variação da entropia do universo é zero. Por outro lado,
No item B, o reservatório se encontra a uma temperatura diferente, 200 graus Celsius. Tá? Então, nesse caso aqui, a variação da entropia do reservatório é aquele menos Q, o Q que era igual antes, o sinal negativo, porque esse calor está saindo do reservatório, dividido pela temperatura, aqui deveria ser, como eu te engano, aqui deveria ser TB. Tá? TB, 200 graus Celsius, eu tenho que transformar em Kelvin, aí eu obtenho um valor de ΔS do reservatório, que está dado aqui, que é um pouquinho menor. E é sinal negativo também. Tá? Eu vou corrigir nas notas de aula. Então, a soma ΔS do universo, que é a soma do reservatório mais da água, dá esse valor aqui, 306 calorias por Kelvin. Ou seja, ΔS do universo é maior do que zero. Aí vem a questão da reversibilidade. Tá? Se a gente observar aqui no item do A, quando a água e o reservatório têm a mesma temperatura, na verdade, não deve ser exatamente igual, porque caso contrário não haveria transferência de calor. Então, isso nos lembra bastante aqui na parte do ciclo de Carnot, por exemplo, onde há transferência de calor para o processo isotérmico. Tá? Então, nesse caso aqui, a variação da entropia total é zero, e, por outro lado, quando a gente analisa aqui com a temperatura, é praticamente igual. Isso aqui é um processo reversível. Tá? Por outro lado, quando a gente tem a temperatura de 200 graus Celsius do reservatório, 100 graus Celsius da água, né? Claro, nesse caso o calor vai para 200, maior temperatura para menor temperatura, de uma maneira irreversível. Tá? Não tem como espontaneamente transferir calor de 100 graus Celsius para 200. É só do 200 para o 100. Então, esse processo é irreversível. E ao processo irreversível, nós verificamos aqui, nesse exemplo específico, que a variação da entropia do universo é maior do que zero. Isso é uma regra, né, uma situação que se verifica, geralmente, e está relacionada com a segunda lei da termodinâmica na sua formulação entrópica, ou em termos de entropia, que vai ser o tema da última aula, aula 7 SE de fenômenos térmicos. A gente se vê na aula 7, na última aula de fenômenos térmicos. Um abração a todos.